Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Já vai. Já vai. Já vai. Bom dia. Hoje são 28 de maio de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para a alegria do ateu Léo Marcolino, que possui o canal no YouTube com o mesmo título, trago aqui novamente o Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler faleceu ano passado, 2019. Ele foi um pastor evangélico nos Estados Unidos, muito famoso no mundo evangélico, lá nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil. Os evangélicos adoram o Norman Geisler. E aqui o livro dele, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, Norman Geisler e Thomas Rowe. Vou mostrar aqui mais uma passagem que ele traz, explicando uma passagem bíblica. E você aí que está assistindo a esse vídeo vai rir muito aqui com as explicações do Norman Geisler. O Norman Geisler era evangélico, logo fundamentalista. Por que fundamentalista? Porque ele via os textos da Bíblia como se fossem uma reprodução de fatos reais. E na verdade não o é. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lotada de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. Isso é do conhecimento de pessoas sérias que estudam a Bíblia com seriedade, com honestidade. Quem é honesto diz que a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, erros de várias espécies, etc. Então vamos aqui mostrar mais uma explicação do Norman Geisler sobre uma passagem bíblica. E vocês vão rir muito aí. Muito bem, antes de entrar aqui no assunto da Bíblia, para que você entenda o que vou mostrar aqui, de forma bem clara na Bíblia, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vou pegar aqui uma passagem que está nos 4 evangelhos. E a resposta, como eu sempre digo, depende do evangelho que você está lendo, porque isso não é fato real. São lendas criadas e copiadas e copiadas. Entendeu? Muito bem. Então, antes de entrar na Bíblia, eu quero que você entenda uma coisa. O que é uma inscrição num quadro qualquer? Uma inscrição num quadro qualquer. Por exemplo, quando eu estava agora em Fortaleza, há alguns meses, na casa de minha irmã que faleceu agora, há um mês, eu estava lá e ela tem uma garagenzinha na frente da casa, da residência dela, uma garagem. Só que ali quase não cabe um carro. E ela não tem carro lá em Fortaleza, não tinha, né, minha irmã que faleceu. Pois bem, então ela tinha lá uma garagenzinha pequena e sempre alguém parava o carro na frente da garagem da residência dela. E ela não gostava, né, aquele carro ali na frente atrapalhando a visão. Ela ficava sentada numa cadeira, a gente ficava sentado na cadeira lá à tarde, lá em Fortaleza, cadeira na calçada, olhando o movimento da rua e um carro lá atrapalhando a nossa visão. Aí eu falei para ela que o problema é que é fácil resolver aquilo. Era só
ou ela queria que eu ligasse para o Detran para recolher aquele carro. Eu falei para ela, você quer? Eu ligo para o Detran agora para recolher aqui o carro que está na frente da garagem. Ou então, se você quiser, amanhã eu vou ao centro de Fortaleza e vou comprar uma placa com o seguinte dizer: é proibido estacionar. Entendeu? Uma plaquinha. Aí ela achou por bem que eu comprasse a placa. Aí eu comprei a placa no dia seguinte. Fui ao centro de Fortaleza, caminhando. Eu adoro caminhar pelo centro de Fortaleza. Lindo, lindo. Aí caminhando ali, passei numa lojinha lá, comprei uma placa. Na placa estava escrito assim: é proibido estacionar. Aí eu peguei essa placa, levei e eu mesmo coloquei lá na frente da garagem da residência de minha irmã. E aí carro mais algum ficou ali na frente. Isso aí resolveu o problema. Então veja, naquela placa que eu comprei para minha irmã, está escrito o seguinte: é proibido estacionar. Se 4 pessoas passarem por lá e verem a placa, as 4 pessoas dirão que viram os seguintes dizeres: é proibido estacionar, é proibido estacionar, é proibido estacionar, é proibido estacionar. Pronto. Isso aí é o que está na placa. Quem vê a placa vai dizer isso aí. Não vai dizer que viu apenas não vai dizer que viu apenas proibido. Não vai dizer que viu apenas estacionar. Vai dizer, ou melhor, as 4 pessoas vão dizer que na placa estava escrito: é proibido estacionar. Entendeu, gente? Na história do Brasil, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, príncipe regente ainda no Brasil, português, ele foi pressionado por Lisboa, a capital de Portugal, Lisboa. Ele foi pressionado para voltar para Portugal. E ele estava no Brasil, gostando aqui do Brasil, adorando o Brasil, principalmente as mulheres brasileiras. Dom Pedro I era muito mulherengo. Então ele estava adorando o Brasil, as mulheres brasileiras. E ele foi chamado para Portugal. Ele não quis ir e não foi. Então, o que aconteceu? No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I fez um recadinho que ficou conhecido na história do Brasil. O que ele disse no dia 9 de janeiro de 1822? Ele disse o quê, Dom Pedro I? Ele disse assim, gente, abre aspas: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. E aí ele ficou no Brasil. É chamado isso aí de o dia do fico. O dia do fico. Eu fico no Brasil. Dom Pedro disse isso, Dom Pedro I. Então, o que foi que Dom Pedro I disse? No dia 9 de janeiro de 1822, disse o seguinte, abre aspas: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Fecha aspas. Foi isso aí que o Dom Pedro I disse. E isso, gente, está em todos os livros de história do Brasil. Nenhum livro diz coisa diferente. Porque isso foi um fato real. Dom Pedro disse isso realmente. E isso está em todos os livros de língua portuguesa, ou de história do Brasil. Entendeu? Você não encontra um livro de história do Brasil que diga assim: não, Dom Pedro não disse isso não. Dom Pedro disse assim: se é para o bem de Sobral, se é para o bem a felicidade do Ceará, diga ao cearense que eu fico. Não, você não encontra isso. Dom Pedro não disse:
Se a rapadura é doce, se a rapadura é doce, ela não é mole. Viu aí? Dom Pedro não disse isso. O que ele disse foi: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Entendeu? Isso é história, gente. Está em todos os livros de história. Agora vamos entrar no mundo da Bíblia, cheio de lendas, de invenções. A pergunta é: quando Jesus foi crucificado, qual a inscrição que colocaram sobre a cabeça de Jesus na cruz, de acordo com a lenda que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Veja bem, apenas umas inscrições, poucas inscrições. Então a pergunta é: o que estava escrito sobre a cabeça de Jesus quando ele estava na cruz, crucificado? O que foi que colocaram ali? O que escreveram ali? Como não é fato real, isso é lenda. Então o que está escrito na cabeça de Jesus, gente, depende do evangelho que você lê. Se você lê o evangelho de Mateus, está escrito uma coisa. Se você ler o evangelho de Marcos, outra coisa. Se você ler o evangelho de Lucas, outra coisa. E o de João, outra coisa. Não é a mesma inscrição. Entendeu? Entendeu? Não é a mesma inscrição. São 4 inscrições. E aí, diferenças entre elas. Entendeu? Veja bem, eu dei o exemplo aqui no início. Comprei um cartaz escrito assim: é proibido estacionar. E coloquei na casa de minha irmã em Fortaleza. É proibido estacionar. Qualquer pessoa que passa ali vai ler isso. É proibido estacionar. É proibido estacionar. Não vai ler apenas não vai ler apenas proibido. Não vai ler apenas estacionar. Então vamos aqui à Bíblia para você entender. Vamos a Mateus logo. O que estava escrito sobre a cabeça de Jesus? Vamos lá. Mateus, capítulo 27, versículo 37. Então vamos lá. Está escrito assim, gente: por cima da sua cabeça, da cabeça de quem? A minha? Não. Cabeça de Jesus. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Estava ali a acusação de Jesus, porque Jesus morreu. Então está escrito assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Jesus dizia que ele era o rei dos judeus, o Messias, e não foi. Daí colocaram essa acusação sobre ele, blasfêmia. E Jesus aqui dizendo que era o rei dos judeus, o Messias, e não foi o Messias. Então está escrito o quê? Aqui diz, em Mateus, que estava escrito assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Então grave aí: este é Jesus, o rei dos judeus. Estava escrito no cartaz, lá na cruz, entendeu? De Jesus. Certo? Então veja, será que a mesma coisa estava escrita no evangelho aqui de Marcos? Há diferença aqui, gente. Não é a mesma coisa. Deveria ser, não é? Se você tem um mural, e no mural está escrito: é proibido estacionar, então isso aí tem que estar em todos os lugares. É proibido estacionar. É proibido estacionar. É proibido estacionar. Se você disser uma coisa diferente, modificar, então você vê que isso não é o que estava escrito no cartaz. Entendeu? Então vamos aqui a Marcos, Evangelho de Marcos. Vejamos se é a mesma coisa. Marcos capítulo 15, versículo 26. Então diz assim: e por cima, isto é, por cima da cabeça de Jesus, na cruz, e por cima estava em epígrafe a sua acusação. Então o que estava?
escrito lá na cruz, sobre a cabeça de Jesus, acima da cabeça de Jesus? O que estava escrito em Marcos? Diz apenas assim: o rei dos judeus. Viu aí a diferença de Marcos para Mateus? Em Marcos está apenas escrito o rei dos judeus. Viu aí? Apenas escrito o rei dos judeus. Já em Mateus, você viu, no versículo 37, você viu que este é Jesus, o rei dos judeus. Olha a diferença, gente. O cartaz em Mateus: este é Jesus, o rei dos judeus. Já o cartaz em Marcos: apenas o rei dos judeus. A expressão este é Jesus não estava aqui na cruz, sobre a cabeça de Jesus, em Marcos. Você tem que entender isso, que estão enganando vocês. Viu aí a diferença? O que está em Mateus, apenas uma parte de Mateus, está aqui em Marcos. Não está em... o rei dos judeus está em Marcos, entendeu? Mas o que está em Marcos, a inscrição completa, não está em Mateus e nem em Marcos. Entendeu? Então vamos lá. Vamos agora para Lucas, também diferente. Se é inscrição num cartaz, tinha que ser a mesma coisa, não é? É proibido estacionar. Então é a mesma coisa, é proibido estacionar, é proibido estacionar. Mas aqui não, aqui varia de acordo com o Evangelho, porque isso não foi um fato real. Então vamos aqui a Lucas, capítulo 23, versículo 38. Também sobre ele, sobre a cabeça de Jesus, também sobre ele estava esta epígrafe. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. E qual era a expressão que estava lá? A inscrição sobre a cabeça de Jesus, aqui em Lucas. Diz assim: este é o rei dos judeus. Veja aí, este é o rei dos judeus. Está diferente do que está em Marcos e do que está em Mateus. Entendeu? Não é a mesma inscrição na pura acepção da palavra, literalmente. Há diferença em Lucas, há diferença em Marcos e há diferença em Mateus. Viu aí? Em Lucas está apenas escrito: este é o rei dos judeus. Agora vejamos o Evangelho de João, também com diferença. João, capítulo 19, versículo 19. Está escrito assim, gente: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, sobre a cabeça de Jesus. O que estava escrito era, olha aí, em João, o que estava escrito lá sobre a cabeça de Jesus? Diz: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Viu aí? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então você vê facilmente que isso aí, gente, é uma coisa completamente ingênua. Você vê que uma mera transcrição, vou pegar aqui a parte que está aqui. Você vê que uma mera transcrição que está em um cartaz, que deveria ser a mesma nos 4 evangelhos, porque, veja bem, se é alguma coisa que estava escrita na cruz sobre a cabeça de Jesus, então aquilo ali deveria ser repetido na íntegra, igualmente, nos 4 evangelhos, entendeu? Não haveria diferença alguma. A transcrição da inscrição seria o normal, entendeu? Você passa por uma casa e vê: é proibido fumar. É proibido fumar. Então 10 pessoas que veem isso aí vão dizer: é proibido fumar, é proibido fumar. Você passa numa casa e vê uma placa: cão raivoso. Todos vão dizer que o que estava na placa é cão raivoso. Aqui
na cruz de Jesus, nos 4 evangelhos, diferenças. Porque isso não estava escrito de forma alguma em uma cruz. Isso é invenção. Entendeu? Quem escreveu os 4 evangelhos nunca conheceram a Jesus. As pessoas que escreveram os evangelhos, os 4, nunca andaram com Jesus, nunca conheciam a Jesus. O primeiro evangelho a surgir foi o de Marcos, 45 anos depois da morte de Jesus. E quem escreveu os evangelhos dominava a língua grega. Dominavam a língua grega, entendeu? E os seguidores de Jesus, a quase totalidade era de analfabetos e falavam apenas o aramaico, não conheciam o grego. Entendeu? Então vamos aqui. Você vê o que estava escrito na cruz sobre a cabeça de Jesus. Nos 4 evangelhos aqui, tudo diferente. Tudo diferente aqui. Então vamos lá. No evangelho de Mateus estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Já no evangelho de Marcos, apenas o Rei dos Judeus. A expressão, este é Jesus, não estava na placa. Viu aí, gente, como é engraçada a coisa? A ingenuidade. Na placa, em Mateus, apenas este é Jesus, o Rei dos Judeus. Já em Marcos, apenas o Rei dos Judeus. Que diabo de placa é essa que muda? Viu aí, gente? É brincadeira? E Lucas, o que estava escrito sobre a cabeça de Jesus? A mesma coisa? Tudo igualzinho? Não. Também mudou aqui, Lucas. Veja. Este é o Rei dos Judeus. Imagine. Este é o Rei dos Judeus. E em João, também diferente. Está escrito: Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno não está na placa de Mateus, não está na placa de Marcos e não está na placa de Lucas. Percebeu como estão enganando vocês? Então veja, na placa aqui de João estava o seguinte: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Uma coisa ainda mais extensa. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A expressão o Rei dos Judeus está nos 4 evangelhos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. Entendeu? Mas muda em relação a outras expressões. Certo? Agora vamos ver a explicação do Norman Geisler. E você vai rir muito. Vamos ver a explicação do Norman Geisler para resolver esse problema aí. Então vamos lá. Acompanhe aí. Na página 370 do livro de Norman Geisler, ele coloca assim: Mateus, capítulo 27, versículo 37. E comparar com Marcos, capítulo 15, versículo 26, Lucas, capítulo 23, versículo 38, e João, capítulo 19, versículo 19. É a inscrição que estava na cruz sobre a cabeça de Jesus nos 4 evangelhos. E mostrei aqui as diferenças. Aí o Norman Geisler pergunta: por que a inscrição na cruz é apresentada de forma diferente em cada um dos evangelhos? A pergunta feita pelo Norman Geisler. O Léo está acompanhando aí agora a minha leitura, porque antes ele procurava logo a solução. Obrigado, Léo. Valeu, cara. O Léo aí está no sofá da casa dele neste momento, assistindo ao vídeo aí e acompanhando aqui minha fala. Valeu, Léo. Um abraço, meu irmão. Então vamos lá, gente. O Norman Geisler apresenta o problema. Ele diz assim: as palavras de acusação colocadas acima da cabeça de Cristo na cruz são mencionadas de forma diferente em cada um dos 4 evangelhos. Aí ele coloca Mateus, na placa de Mateus está assim: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Na placa de Marcos está assim: o Rei dos Judeus. A expressão este é Jesus não está na plaquinha
de Marcos. Na plaquinha de Lucas, também diferença. Está escrito apenas, este é o rei dos judeus. Então, a expressão é Jesus não está na plaquinha de Lucas. E na plaquinha de João, cara, o cara está rindo aí, ó, o Léo, quando eu falo plaquinha. E na plaquinha de João está escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Entendeu? Então, se você olhar aqui, você vai ver as diferenças. Porque isso, gente, não é fato real. Se havia uma inscrição sobre a cabeça de Jesus, ela deveria ser reproduzida aqui do jeito que estava lá. Mas não. Ela até a placa aqui, ela é variável. A inscrição na placa muda de acordo com o evangelista. É porque não havia placa alguma, gente. Então vamos aqui. Agora o Norman Geisler vai trazer a solução. Solução. Mesmo havendo uma diferença naquilo que está omitido, a importante expressão, o rei dos judeus, é idêntica nos 4 evangelhos. As diferenças podem ser devidas a diversas razões. Vamos ver aqui as razões. Então até aqui o Norman Geisler está dizendo que a expressão o rei dos judeus está nos 4 evangelhos. Isso aí está nos 4 evangelhos. O problema são as diferenças. Então ele vai explicar aqui. Em primeiro lugar, diz aí o Norman Geisler, explicando. Ele diz que João, capítulo 19, versículo 20, diz, muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Daí, diz o Norman Geisler, se vê que aquelas palavras acima da cabeça de Cristo foram escritas em pelo menos 3 línguas diferentes. E algumas das diferenças podem ter se originado pela tradução de línguas diferentes. Além disso, é possível que cada um dos evangelhos esteja apresentando apenas uma parte da expressão, uma parte da expressão completa, como segue. Aí aqui ele cria um bicho de 7 cabeças, o Norman Geisler. Ele coloca Mateus, este é Jesus, aí ele coloca aí entre colchetes a expressão Nazareno. Ele quer dizer aí, o Norman Geisler, que havia na plaquinha a expressão Nazareno. Só que Mateus não gostou dessa expressãozinha, entendeu? Mateus não gostou dessa palavra Nazareno. E aí Mateus colocou no evangelho dele apenas este é Jesus, o rei dos judeus. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. O Norman Geisler está dizendo que lá na plaquinha devia estar escrito assim, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Só que o Mateus, ele diz aqui, que não gostou da expressão Nazareno. E aí Mateus colocou no evangelho dele apenas a expressão, este é Jesus, o rei dos judeus. Gente, isso é para você morrer de rir. E em relação a Marcos, diz o Norman Geisler, a expressão e que estava lá, que deveria estar, a expressão completa seria, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Só que o Marcos, quem escreveu o evangelho de Marcos, não gostou, diz o Norman Geisler, da expressão, este é Jesus Nazareno. Tanto é que ele colocou aí entre colchetes. Então ele diz que quem escreveu o evangelho de Marcos colocou apenas o rei dos judeus. Não gostou da expressão, este é Jesus Nazareno. Gente, é para você morrer de rir isso aqui. E o evangelho de Lucas, diz o Norman Geisler, estava escrito assim, deveria estar, diz ele, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Só que quem escreveu o evangelho de Lucas não gostou da expressão Jesus Nazareno e colocou apenas este é o rei dos judeus. Pode rir aí que não há problema não.
E para terminar aqui, ele diz, o Norman Geisler, que o Evangelho de João colocou apenas Jesus Nazareno, o rei dos judeus, porque quem escreveu o Evangelho de João não gostou da expressão este é. Este é que está aí entre colchetes. Gente, é para você morrer de rir isso aqui. E aí continua o Norman Geisler. Assim, a expressão completa, diz ele, veja, ele está imaginando que a inscrição completa que estava na cruz sobre a cabeça de Jesus era assim: este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E os evangelistas mudaram, omitiram aqui algumas expressões, porque não gostavam delas. Então diz o Norman Geisler, assim a expressão completa, viu aí? Assim a expressão completa deve ter sido, diz ele, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Aí diz o Norman Geisler, nesse caso, cada evangelho está dando a parte essencial, o rei dos judeus, mas nenhum deles fornece a inscrição completa, nem se contradizem entre si. Os relatos são diferentes e mutuamente complementares, mas não são contraditórios. Fecha aspas aí. Gente, você viu aí? Você está rindo, não é? Nesse momento? Você está rindo. É o que eu falei aqui. Quando você tem uma placa com dizeres, você é fiel aos dizeres daquela placa. Se você passa e vê uma placa em que está escrito é proibido fumar, você vai dizer que viu é proibido fumar. Se você passa por uma casa e vê uma placa com os dizeres cão, cão bravo, você vai dizer que viu uma placa com os dizeres cão bravo. Dom Pedro I, no dia 9 de janeiro de 1822, disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Dom Pedro falou isso, e isso é reproduzido em todos os livros de história, de forma completa. Aqui, na cruz, sobre a cabeça de Jesus, diferenças nos 4 evangelhos. Eles não colocaram aqui os dizeres que realmente estavam lá, porque isso aqui é lenda e não fato real. Então o Norman Geisler, ele cria na cabeça dele, ele inventou que a inscrição era este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Diz o Norman Geisler que essa inscrição, a inscrição completa era essa. Só que os evangelistas aqui não colocaram essa expressão na íntegra, literalmente. Ora, se você vai mostrar uma inscrição que está num quadro qualquer, e aí na cruz, sobre a cabeça de Jesus, você vai transcrever o que está lá de forma literal. Você não vai omitir termos. Você está lá na cruz. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então isso aí estaria nos 4 evangelhos do mesmo jeito. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas não, muda aqui, a inscrição muda de acordo com cada evangelho. Viu aí a ingenuidade? E para terminar, vou repetir. No evangelho de Mateus, a inscrição era, que ele botou aqui, este é Jesus, o rei dos judeus. Em Mateus. Em Marcos, com diferença, apenas o rei dos judeus. O rei dos judeus. Em Lucas, também diferente. Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Também diferente. E João, também diferente. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É para você morrer de rir. A expressão Jesus Nazareno só está no Evangelho de João. O Norman Geisler diz aí que isso aí foi traduzido de hebraico, latim,
Quando você traduz uma coisa para outra língua, você mantém o nome da pessoa. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Está aí em João. Mas não está, Jesus Nazareno, não está nos outros evangelhos. E nem aparece ali a palavra Jesus. Viu aí a ingenuidade da coisa? Então a pergunta é, o que estava escrito sobre a cabeça de Jesus na cruz? Como não é fato histórico, mas lenda, então a resposta é, depende do evangelho que você lê. Depende do evangelho que você lê. E nada mais, entendeu? Depende do evangelho que você lê. Ao ler o evangelho de Mateus, a inscrição é uma. Ao ler o evangelho de Marcos, a inscrição é outra. Ao ler o evangelho de Lucas, a inscrição é outra. E ao ler o evangelho de João, a inscrição é outra. É simples explicar isso, entendeu? A piada do Norman Geisler é maravilhosa. Ele diz que era bem provável que estava escrito na cruz, sobre a cabeça de Jesus, uma grande expressão. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tudo isso sobre a cabeça de Jesus. Aí ele diz que os evangelistas não transcreveram na íntegra essa inscrição. Eles mudaram, porque não gostavam de alguns termos. É para você morrer de rir. Portanto, aí, mais um vídeo. E vamos terminar com Elvis Presley cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as new. Love me tender. Muito obrigado. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.